O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta semana o bloqueio de 43 contas bancárias de pessoas físicas e empresas por suspeita do financiamento aos atos antidemocráticos contra o resultado das eleições. Por outro lado, o general Vilas Boas, em suas redes sociais, exaltou atos golpistas e reclamou do que ele chamou de indiferença da grande imprensa na cobertura destas manifestações. Sobre essa questão, a gente conversa agora com Regina Pimenta, jornalista e vice-presidenta da Associação Brasileira de Imprensa. Olá, Regina Pimenta, tudo bem? Seja bem-vinda, prazer falar contigo. Tudo, o prazer é meu. Realmente um grande prazer participar aqui do programa, representando a ABI, né, onde eu sou vice-presidente, onde também eu sou responsável pela Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Liberdade de Imprensa. Então, enfim, tenho acompanhado bem de perto tudo o que vem acontecendo, especialmente pós-eleições, né? Regina, vamos repercutir aí nessa semana muita informação. O ministro Alexandre de Moraes indo para cima desses atos golpistas que pedem intervenção, que é antidemocrático, é inconstitucional. E mais essa nota aí do general Vilas Boas. Queria que você trouxesse para a gente aí todo esse bojo envolvendo essa questão do Supremo Tribunal Federal contra os atos golpistas e esta nota do general Vilas Boas. Enfim, a gente tem visto, né, nos últimos tempos, o Supremo Tribunal Federal se posicionar mais fortemente, ou realmente se posicionar em relação a tudo isso que vem ocorrendo, né, essas manifestações golpistas, e também mostrando, né, e também em relação a tudo que tem acontecido com a imprensa, né, toda a violência que a imprensa tem sofrido. E a nota do general Vilas Boas realmente assim mostra que ele vive, esse grupo de manifestantes golpistas realmente vivem num universo paralelo. Essa é a impressão que a gente tem, né? Porque ele exalta, e em nome do Exército, ele, um general da reserva, falando pelo Exército, e dizendo que são manifestações pacíficas, democráticas, e que a imprensa não cobre, não dá atenção. O que é realmente um absurdo, porque até eu acho que a imprensa, a avaliação que a gente faz, é que a imprensa deu atenção demais a manifestações já esvaziadas, de grupos pequenos, violentos, né? E que tem atacado a imprensa em vários pontos. Quer dizer, segundo um levantamento da FENAGE, né, a Federação Nacional de Jornalistas, só em uma semana, cerca de 50 ataques a equipes de imprensa foram reportadas. Essas são as que a FENAGE e a gente ficou sabendo, né, em todo o Brasil. Então, realmente precisa dar um basta a isso tudo, e realmente foi com indignação na ABI que a gente recebeu essa nota, né? Quer dizer, dizendo que a imprensa não cobre, quando a imprensa tem coberto, e os poucos, ou as poucas equipes que tentaram cumprir foram violentamente rechaçadas, né? Regina, inclusive, a ABI soltou uma nota pública falando dessa questão, não é verdade? Sim. Se colocando a partir dessas declarações do general Vilas Boas. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso e também pudesse repercutir um pouco a questão de que, como a sociedade tem sofrido, inclusive ainda com essas manifestações que ainda atormentam o dia a dia de parte da população, porque bloqueia estradas, dificulta o acesso a diversas localidades. Queria que você repercutisse, por favor. Então, de fato, a nota que a ABI soltou é em cima da manifestação dele, né, que a gente considera um atentado à democracia, essas manifestações realizadas por apoiadores do presidente Bolsonaro e por uma parte do Exército
que é representada aí pelo general Vilas Boas. Então, a gente considera um atentado à democracia, um estímulo ao golpe, que é isso que está na base dessas manifestações, enfim, só pode merecer aí o nosso veemente repúdio. E com relação a esses manifestantes, a gente acredita que a mídia está absolutamente certa e não dá mais espaço para os golpistas, né, que insistem em não aceitar democraticamente o resultado das urnas, né? E até a gente usa na nota algumas falas do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que tem sido bastante atacado pelos bolsonaristas, né? Então, a gente reproduz o que o Barroso diz, de que a democracia comporta manifestações pacíficas de inconformismo, mas impõe a todos os cidadãos o respeito ao resultado das urnas. Quer dizer, a nota que o Exército soltou um pouco depois do segundo turno referenda isso. Eles, na verdade, entendem que o processo foi legítimo, né? E também diz o ministro que o desrespeito às instituições e às pessoas, assim como as ameaças de violência, não fazem bem a nenhuma causa e atrasam o país, que precisa de ordem e paz para progredir. E, de fato, a gente tem visto isso. Eles atrapalham a vida do cidadão comum. Por exemplo, no Rio de Janeiro, fecharam um túnel atrapalhando a ida dos estudantes que iam fazer o Enem, né? Então, interferiu no dia do Enem, que é um dia super importante para a juventude, eles fazem esse tipo de coisa. E, assim, grupos pequenos, mas que infernizam, que atrapalham a vida das pessoas e causam, e têm atitudes violentas, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Claro. Regina, você tocou num ponto muito importante quando a gente fala assim dos atos antidemocráticos, além de serem antidemocráticos, muito violentos. Violentos com quem quer que seja. Imprensa, trabalhador, estudantes, instituições. Recentemente, essa semana, aí, foram até atacar, vejam só, o Banco Itaú, na figura de uma das suas acionistas, por fazer parte aí da equipe. Então, qualquer pessoa que se posicione contra, ou seja, não tem o direito de se manifestar, são atacados violentamente. Eu queria te ouvir dessa onda de violência exacerbada, sem nenhum controle, e com quem quer que seja, independente da sua posição social, seja o Supremo Tribunal Federal, seja parlamentares, seja gente da sociedade civil, estudantes, enfim, a violência ela é em todos os níveis da sociedade. De fato, e a gente vê toda essa violência em todos os níveis e contra os mais diversas pessoas, representantes da sociedade civil, se agravando, né? Quer dizer, a gente começou a ver isso desde a posse, né, do Bolsonaro, e todo esse estímulo dado por ele e pelos séculos à violência dos seus grupos tem realmente afetado todos os grupos. As pessoas, nas escolas, a gente vê muito isso, né? Quer dizer, em algumas escolas com estudantes de alto poder aquisitivo aqui em São Paulo, o fato está gravíssimo, né? Estudantes até chegaram a ser expulsos da escola pela forma que assim, são técnicas, são gestos nazifascistas mesmo, de estudantes contra outros estudantes. Quer dizer, é o mínimo que se pede numa democracia, que as pessoas possam manifestar sua opinião, né? Ter sua opinião e ter sua tendência política, né? E, assim, com relação a isso, Cosme, eu queria destacar uma nota do Exército que saiu no Estadão hoje, eu não sei se vocês chegaram a ver, onde o próprio general José Ricardo Vendramin, né, que é quem assina o informe, ele diz que tem sido observadas postagens em aplicativos de mensagens com alusões mentirosas
e mal intencionados a respeito de integrantes do alto comando do Exército. As tais publicações, elas se refeririam aos, estou tentando achar aqui, são os melancias, né? Que seriam integrantes do Exército, isso, considerados comunistas, né? Então, você vê, até dentro do Exército, de que forma esse pessoal está se manifestando, né? A ponto de o Exército vir publicamente com esta nota, né? Dizendo que o Exército permanece coeso e unido, sempre em suas missões, e que a hierarquia, a disciplina tem que ser respeitada, assim como para ele ser respeitado pelo povo brasileiro, né? Então, que até é uma nota que a gente na ABI, até a gente conversou sobre isso lá na ABI hoje cedo, vê com um alívio, né? Até que finalmente, né, a gente tem uma manifestação formal, né, contra esse tipo de violência ou de atitude. Agora, Regina, uma questão que está ficando cada vez mais clara, inclusive pelo trabalho das instituições, por essa questão que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, nessa última quinta-feira, também pediu o bloqueio de contas bancárias. A gente percebe que esses atos não são espontâneos, não são uma articulação autônoma da sociedade civil, de uma parte da população, mas que isso tem sido estruturado e bastante elaborado por um certo setor, né? Gostaria que você pudesse falar sobre isso. A gente já também tem percebido, só que não era tão evidente, né, como a gente está vendo agora, desde que começaram aquelas manifestações de caminhoneiros, aquilo já era todo um ato planejado, né, por esses grupos que devem continuar os mesmos, que o ministro Alexandre agora deu uma cortada, né, nas verbas que são direcionadas a esses atos. Então, de fato, essas pessoas são pessoas que precisam ser paralisadas, elas não podem ficar assim, subsidiando, né, estimulando esse tipo de manifestação violenta, né? É verdade. E Regina, para a gente finalizar essa nossa conversa, que é muito importante, ouvir sobretudo você da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que sempre se posicionou em defesa da democracia brasileira, tem um papel histórico no nosso país, que a sociedade civil também tem reagido a qualquer tentativa de golpe, no sentido desses grupelhos não aceitarem aí o resultado das urnas, né? Então, se por um lado tem Supremo Tribunal Federal, as instituições, sociedade civil, com várias entidades, dizendo, olha, o processo foi legítimo e que tem que assumir quem ganhou as eleições de forma legítima nas urnas em 30 de outubro. Queria te ouvir sobre a participação da sociedade civil engajada na defesa da democracia e do respeito ao processo eleitoral brasileiro, Regina. Eu acho até que a sociedade civil ficou, durante um bom tempo, meio que anestesiada, né? Mas aí, no segundo turno, principalmente, aí entre o primeiro e o segundo turno das eleições, a gente viu crescer esse movimento até em torno da candidatura do Lula, né? E então as pessoas e os jovens, a gente tem visto muito jovem, o que é ótimo, né? Participando, se engajando nessa luta contra essas práticas nazifascistas e contra esse governo que enfim, só nos causou males, não é? Tá certo, então, conversamos com Regina Pimenta, que é jornalista e vice-presidenta da ABI. Regina, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. E a gente continua acompanhando essa repercussão e os possíveis desdobramentos desses casos. Com certeza. Eu que agradeço, foi realmente um prazer. Espero ter respondido aí
segundo a expectativa de vocês. Foi um prazer falar com você, Ana Rosa, e com você também, Cosmo. Então, bom final de sexta-feira e bom final de semana para vocês. Tá certo, Então. abraço. Tchau. Tchau.